todos. Eu sou o professor Everaldo, sou diretor acadêmico aqui da Uniandrade. Gostaria de desejar as boas-vindas a todos. É um prazer recebê-los aqui na nossa casa, na nossa instituição. Desejo que vocês tenham um excelente evento e que tenham muitas aprendizagens aqui, que o aprendizado seja cada vez maior. E agradeço aos organizadores do evento, à reitoria e principalmente a vocês que estão hoje aqui participando desse grande evento. Bom, eu gostaria de chamar aqui o professor José Campos de Andrade Filho, excelentíssimo reitor, para compor a mesa. A professora doutora Brunilda Reichmann, coordenadora do programa de mestrado em Teoria Literária. E a professora doutora Grace Berlin, presidente da comissão organizadora do evento. Bom, para iniciarmos os nossos trabalhos de hoje, eu vou passar a palavra para o professor José Campos de Andrade Filho para fazer a abertura do nosso evento. Professor José. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença do professor Gumbrecht, professor Isabel, professor Elstrom, professor Miller, professor Ocheia e professora Márcia Martins. Gostaria de agradecer também à coordenação do curso de mestrado em Teoria Literária, aos professores, aos alunos do curso de Letras, aos alunos do curso de mestrado, que foram essenciais na organização desse evento, e em especial a professora Grace, que comandou toda a equipe para que nós pudéssemos realmente ter um evento que fosse fazer a diferença. O nosso curso de mestrado, ele foi um projeto que nasceu na instituição em 2004 e 2005, com um conjunto de professores dentro do nosso curso de letras, onde nós buscamos o nosso primeiro programa stricto sensu. Esse trabalho ele foi coroado em 2006, com a aprovação do nosso programa de teoria literária, com 2 linhas de pesquisa: políticas da subjetividade e poéticas do contemporâneo. Como todo programa de mestrado, ele evolui ao longo do tempo. E com a incorporação de novos professores, o programa ele passou a ter um conjunto muito grande de trabalhos que estavam colocados na nossa linha de poéticas do contemporâneo. Só que poéticas do contemporâneo é uma temática tão ampla que em 2015 os professores se reuniram e resolveram criar uma nova linha de literatura e intermedialidade. Também da característica dos nossos professores, onde nós hoje temos 5 escritores. Em 2016, o programa também criou uma nova linha de escrita criativa. E é a partir da composição dessas 4 linhas de pesquisa que hoje está composto o nosso 10º seminário de pesquisa, 2º encontro internacional e 7ª jornada intermídia. É a partir da discussão dessas 4 temáticas, dessas 4 linhas de pesquisa, que todos os trabalhos serão realizados ao longo dessa semana. Nós queremos também parabenizar o grande trabalho do programa com as suas 2 revistas, a Scripta Uniandrade e a Scripta Alumni. O nosso programa, de 2006 a 2018, evoluiu muito. E na última avaliação quadrienal, ele saiu do conceito 3 para o conceito 4, que nos faz sonhar com abrir um programa de doutorado, que é um dos objetivos da nossa instituição. Queríamos parabenizar a todos por esse evento. Espero que vocês aproveitem, porque o futuro do nosso país ele está na pesquisa. E hoje, em especial, a literatura é a forma de você fazer a transmissão do conhecimento. Porque ao longo do tempo, a única coisa que sempre fica são os textos escritos. Se antes a transmissão era pela oralidade, a partir do momento em que você passa para a escrita, o que você coloca no papel dura para sempre. Bem-vindos e um ótimo trabalho.
Passo agora a palavra para a professora doutora Grace, que dará continuidade nos trabalhos. Então, eu dou início agora à homenagem à professora e escritora Acionara Medeiros de Souza, era nossa convidada para o evento, e infelizmente veio a falecer, então fica aqui a nossa homenagem à Acionara. Ela nasceu em Caicó, Rio Grande do Norte, em 1969. Ela tem um legado artístico extremamente relevante para a literatura brasileira. Ela se formou em estudos literários pela Universidade Federal do Paraná. Ela era pesquisadora da obra de Osman Lins, mediadora na formação de leitores na Fundação Cultural de Curitiba, com um trabalho pioneiro ao lado da professora Marta Moraes da Costa. Ela estreia na literatura em 2005, com Cecília Não é um Cachimbo, com uma recepção crítica muito importante e relevante. Amanhã com Sorvete, publicado em 2010, também foi muito bem recebido pela crítica. Os Hábitos e os Monges, de 2011. Esses livros estão na mesa, como vocês podem observar, em homenagem à escritora. Na Rua, a Caminho do Circo, foi publicado em 2014. E a Acionara também conduziu um projeto extremamente relevante da tradução de obras de escritores paranaenses para vários idiomas, na coletânea Translações à Literatura em Trânsito, de 2014. Ela estreou na dramaturgia em 2016, com a peça Das Mulheres de Antes, e a sua última coletânea publicada em vida foi O Alquimista da Chuva, em 2017. E novas edições dos poemas, dos textos da Acionara estão para serem publicados, postumamente. Então, aqui eu trago um trecho de um poema da Acionara intitulado Recado, que nos mostra o legado muito relevante dessa poeta e escritora, não só para a literatura paranaense, como também para a literatura brasileira como um todo. E fica aqui, então, a nossa homenagem, e nós agradecemos pela obra da Acionara, eu, em nome de todos os professores do mestrado e alunos também. Essa é a nossa homenagem. Então, eu gostaria de chamar a Letícia Clemente, a sobrinha da Acionara, que muito gentilmente veio receber essa placa, essa singela homenagem nossa aqui da Uniandrade. Pode vir, Letícia. Em nome da minha família, especialmente da minha avó, que falou para eu falar dela, o nome é Antonieta, eu trago nossos sinceros agradecimentos a todos vocês por esse ato que reacende o orgulho que a gente tem do que ela realizou na vida profissional dela, e a gente reconhece também que o legado que ela deixou é fruto da comunhão que ela tinha com tantos amigos e profissionais que rodeavam ela. Obrigada. Então, agora nós damos sequência à programação com a palestra de abertura, professor Hans-Ulrich Gumbrecht, mas eu vou chamar aqui a minha colega, professora Ana Camati, para fazer as apresentações. Por favor, professora. Então, sejam todos bem-vindos. Eu tenho a honra de apresentar hoje o professor Hans-Ulrich Gumbrecht. É uma imensa satisfação, professor, uma honra de ter o senhor aqui conosco hoje. O professor Gumbrecht é um dos pensadores mais importantes da contemporaneidade, sendo que suas reflexões a respeito das ciências humanas se estendem desde o período medieval até o século XXI. O professor Gumbrecht, eu estava conversando com ele antes ele tem mais de 2.000 obras publicadas entre artigos científicos, né? Recebeu honrarias, títulos honrosos de inúmeras universidades. Por sua importante contribuição, então, recebeu mais de 9 títulos honorários. Nasceu em Würzburg, Alemanha,
Foi professor de diversas universidades alemãs, entre elas as universidades de Bochum e Siegen. Atualmente é professor do Departamento de Literatura Comparada da Universidade de Stanford, onde atua desde 1989 e ocupa a cátedra Albert Gerhard. É autor de inúmeros livros traduzidos aqui no Brasil, traduzidos para diversos, mais de 20 idiomas, e nos quais, né, ele discute questões como a produção de presença, estímulo, latência, cronótipo do amplo presente e outros. Então, dentre as obras traduzidas aqui para o Brasil, algumas delas estão ali na mesa, eu vou mencionar apenas 3, mas ele tem muito mais obras traduzidas aqui no Brasil, que são Produção de Presença, de 2004, Atmosfera, Ambiência, Estímulo, sobre um potencial oculto da literatura, de 2014, e depois, de 1945, Latência como Origem do Presente, lançado em 2013. E, em 2015, lançou Nosso Amplo Presente, o Tempo e a Cultura Contemporânea. Hoje, o professor Gumbrecht vai nos presentear com a palestra De Onde Vem e Para Onde Vai a Teoria Literária? Desafios na Atualidade. Então, eu passo a palavra para o professor Gumbrecht, que a plateia aqui está ansiosa para ouvi-lo, professor. Gostaria de agradecer o convite. É uma coisa estranha, porque desde os 77, 9 anos, que não esteve no Brasil por razões profissionais, mas nunca esteve em Curitiba, né? Então, cheguei anteontem, estou gostando enormemente e muito agradecido disto, de me dar uma oportunidade, antes de morrer, de passar, já tenho 70 anos, de passar por Curitiba. E segundo e sobretudo, isso tem que ver com as colegas organizadoras do mestrado, mas sobretudo a Grace, a organizadora, eu nunca teve uma troca de e-mail tão intensa, né? Se a gente gostaria de fazer uma documentação, seria ampla, realmente um presente muito amplo, como com a Grace, e eu, normalmente, por e-mail, eu sou um convidado complicado, né? É verdade. Mas ela cumpriu com tudo, fantasticamente. E eu acho que hoje vou ficar mais fácil, mais simpático, Grace. Vou fazer tudo. Eu vou fazer também tudo para normalmente, né? Sobretudo com o nome alemão, existe aquela seriedade acadêmica, a ciência literária, que acho quase um oxímoron, a ciência literária. Mas a minha primeira promessa para vocês, meus colegas e participantes no colóquio, é que eu vou fazer o meu melhor para ficar entretenido, para ter um bom tempo, né? Que eu acho que não tem nenhuma contradição com seriedade ou mesmo rigor intelectual. E também, como estou fazendo a palestra inaugural, vou fazer o meu melhor para dar motivações, desafios, impulsos intelectuais para hoje ou para outros dias daquele colóquio. Gostaria de começar já com uma aclaração muito básica. Eu não vou usar crítica literária e teoria literária como sinônimo. Quando falo de crítica literária, vou falar bastante também de crítica literária, estou falando de uma instituição acadêmica, né, uma disciplina acadêmica que originou no primeiro século XIX. Né, se poderia dizer na segunda década, as primeiras cátedras dedicadas à literatura em qualquer universidade do mundo, eram na segunda década do século XIX. Agora, durante o primeiro século,
da crítica literária. Século XIX, que acho que foi o século de glória da crítica literária como instituição, não existia teoria literária. A primeira teoria literária que tinha consciência de ser teoria da literatura e tinha consciência de ser uma subdisciplina no interior da crítica literária realmente emergiu ao redor de 1900 à base de uma crise, a primeira crise profunda da crítica literária. E a primeira vez que se falou de teoria da literatura foi realmente na Rússia ainda antissoviética, ao redor de 1913. Então, são duas coisas diferentes, né? Crítica, a temática da palestra vai ser, sobretudo, teoria literária, mas não se consegue falar de teoria literária sem falar do seu contorno, que é a crítica literária. Fica claro isso, né? Mas, historicamente, são duas unidades, duas instituições bem diferentes. E antes de continuar, também gostaria de dizer que gostaria de falar da improbabilidade da existência daquela instituição. Imagine, né, que, basicamente, tematizar a literatura é tematizar uma interação que é um jogo. Quer dizer, um jogo no sentido sociológico, que normalmente os participantes de um jogo não têm uma ideia muito clara da sua motivação. Né? Porque a gente vai ler literatura porque gosta de ler literatura, né? Ou porque se formar. Mas é bem diferente de ler uma instrução para fazer uma declaração de impostos, por exemplo. É bem diferente de um manual de medicina, né? Então, neste sentido, a comunicação literária é um jogo. E eu acho que muito improvável, só existe na cultura ocidental uma disciplina acadêmica que dá salários ao redor de 20 mil pessoas mundialmente, baseando-se num jogo. Quer dizer que uma improbabilidade, uma existência precária, eu acho que a gente talvez tenha razão de proteger, de tentar de evoluir aquele legado, né? Que é um legado improvável. Eu acho que um legado sempre precário para sobreviver, né? Só para comemorar aquela coisa. Mas realmente gostaria de entrar na matéria com uma instantânea, desde o meu ponto de vista, que é sobretudo um ponto de vista gringo, porque sou cidadão americano e já levo trabalhando quase 30 anos nos Estados Unidos, do momento de hoje, da crítica literária, da teoria literária. Uma instantânea desde um ângulo norte-americano, europeu, mas também vou bastante ao Brasil. Então, a situação é uma mistura, né? Eu diria, em primeiro lugar, é uma situação de um decrescimento, né? O número de alunos querendo fazer carreiras de mestrado, de doutoramento, etc., internacionalmente, em matérias de literatura é menor do que costumava ser 20, 30 anos atrás, né? E também, com exceção da Uniandrade, é mais difícil hoje em dia obter financiamentos para atividades de pesquisa, o ensino na literatura. É assim, né? Será triste, mas é assim. Em segundo lugar, muito triste para mim, estamos vivendo um momento sem grandes estrelas na crítica literária, né? Eu, com 70 anos, já não tenho possibilidade de emergir como grande estrela, já tarde demais, né? Mas aquelas estrelas tipo Harold Bloom, aquelas estrelas tipo Derrida, Foucault, não existem hoje. É uma situação menos cristalizada neste sentido. Talvez até se poderia dizer que a gente está vivendo, na teoria literária, um momento de estagnação, né? Existia aquele terceiro quarto do século XX de uma explosão de teorias, sempre houve viradas de paradigma. Eu acho que desde os anos 90 já não houve uma virada de paradigma no contexto da teoria da literatura. Até se poderia dizer, né? Tenho medo que se poderia dizer, se a crítica literária, a teoria da literatura, para amanhã, já não existe. Ninguém fora da crítica literária vai perceber.
Ninguém vai perceber porque a ressonância que a gente consegue hoje é mínima, né? Inclusive aqueles sonos políticos da minha geração, da geração de 68, né? Revolução dos alunos, né? Pensar que talvez, baseando-se numa análise literária, se podia fazer política. Isso é um sono dourado, um sono doido, segundo vocês acharem, mas, em todo caso, ninguém acredita nisto hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que, apesar desta situação, não de crise, mas talvez quase deprimente, comparando com 20, 30 anos atrás, eu acho que o nível médio intelectual do trabalho realizado hoje é bem mais alto do que se costumava dizer, né? Uma geração nova, hoje em dia, uma situação precária. Eu acho um doutorado hoje normalmente melhor do que costumava dizer na minha geração, mas as possibilidades de conseguir empregos acadêmicos permanentes é muito menor, né? Existem assim, é a realidade da situação. Ao mesmo tempo, para dar uma pequena esperança, é uma situação específica em Stanford, mas só em Stanford. Vou não contar uma anedota, mas foi o seguinte: 5 anos atrás, o departamento de Computer Science, os nossos colegas de Computer Science propunham de fazer um Major-Minor entre Major Computer Science e Minor qualquer matéria de literatura. Literatura comparada, a literatura inglesa, a literatura alemã, a literatura brasileira, etc, etc. E hoje em dia, este programa de Major Minor existe, não é muito popular, mas muito viável, mas os nossos colegas de Computer Science confirmam que a élite dos seus alunos normalmente está fazendo o Major Minor, sobretudo em literatura comparada. E eu antigamente achava que estão fazendo isto como uma coisa de relaxamento, mas não, ao contrário, isto é super interessante e valia a pena de fazer outra palestra sobre isto. Eles, os jovens craques, as jovens estrelas de Computer Science estão convencidos que fazer a teoria literária, fazer a filosofia continental, vai melhorando a sua capacidade de, entre aspas, escrever código, programar. Nisto eu acho super interessante. Talvez aquela presença periférica, no sentido positivo, aquela combinação com ciência, com engenharia, com medicina, com business, com direito, pode ser um futuro, tanto para os departamentos de literatura como para as ciências humanas. Agora, que gostaria de convidar vocês a comparar esta descrição, que é uma mistura, mas bem pessimista, mas não totalmente pessimista, com a situação hoje em dia no Brasil. Eu vou falar daquela situação no Brasil no momento. Bom, antes, muito tipicamente alemão, já não tenho cidadania alemã, mas sou muito típico alemão, que as premissas de minhas palestras sempre duram muito tempo. Última premissa, como falam os meus alunos em Silicon Valley, é o menu da palestra. Eu vou tomar muito em sério o título, de onde vem e para onde vai hoje em dia a teoria da literatura, porque a palestra vai ter 3 partes. A primeira parte vai ser completamente histórica, de onde vem a teoria da literatura. Vou falar no primeiro momento da emergência histórica da crítica literária, ao redor de 1800. Logo, vou mencionar brevemente aquela idade de glória, século XIX, e aquela crise primeira da crítica literária, que foi a origem para a emergência da teoria literária. E logo, sobretudo, vou me concentrar naquele momento explosivo, terceiro quarto do século XX, que foi realmente o apogeu na história da teoria literária, não necessariamente da crítica literária. Vou chegar àquele momento de estagnação. Na segunda parte, parte de transição, me vou concentrar na história da crítica literária e no interior da crítica literária, teoria literária no Brasil.
onde a primeira crítica literária institucional acadêmica começa com um atraso comparativo muito grande, né? No meio do século XX, Afrânio Coutinho, o primeiro professor canonizado, famoso, praticando crítica literária, sem teoria literária. E se poderia dizer que talvez o primeiro teórico brasileiro de literatura de uma reputação mundial foi meu amigo Luiz Costa Lima, que está vivendo ainda, né? Então, uma história bem recente, uma história caracterizada por uma proximidade não tanto da filosofia no Brasil, mas da antropologia. Uma história que também levou, sobretudo na obra do Costa Lima, nos alunos deles, a um nível mundialmente reconhecido, né? A obra do Costa Lima se concentrando sobre a teoria da mímese, a teoria da ficção, até hoje em dia muito altamente canonizada. Então, é uma história estranha, uma história muito breve, uma história de uma muito grande concentração, mas que chegou a um nível extraordinário em tempo muito breve no Brasil. Agora, na última parte, segunda parte do meu título, vou me ocupar de um possível futuro da teoria literária. Vou começar falando de uma certa volta, hoje em dia, ao conceito de literatura que se tinha substituído ao final do século XX, sobretudo por um conceito de cultura, né? Acho que hoje a gente voltou a falar mais literatura, hoje a gente se concentra mais nos aspectos estéticos da literatura que nunca antes. Então, vou tentar de analisar, de processar isto, e vou acabar com uma proposta quase utópica para um futuro específico, um impulso específico de teoria literária no contexto brasileiro de hoje, sem dizer o que vai ser isto, né? Isto, então, para vocês já prestam atenção até o final. Fica tudo bem? Vocês seguem bem com o meu sotaque entre gringo e carioca? Tudo bem, eu sou da Gávea, a minha casa fora de casa no Brasil é a PUC do Rio de Janeiro, pois eu sou também menguista, me desculpem. Mas não tem torcedores do Mengo? Sim, não tem. Não? Nenhum? É estranho. Bom, história. Vou começar falando... Isso é muito estranho falar com o microfone, né? Entre rockstar e símbolo fálico, mas... Em todo caso, como originou a crítica literária, né? Antigamente se falava que a crítica literária começa com Aristóteles como a poética, mas perceba bem, a cultura grega antiga não tinha conceito de literatura, né? Não era evidente para Aristóteles que a tragédia não tinha nada a ver com a poesia. Então não existia literatura. Eu acho que realmente tem um começo histórico certo, é o primeiro século XIX. Por quê? Eu acho que a emergência da crítica literária tem que ver com uma inovação nas sociedades pós-revolução burguesa. Revolução burguesa na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos. Porque, por primeira vez na história ocidental, existia uma imagem normativa da sociedade. E aquela imagem normativa da sociedade, criada do iluminismo da Revolução Burguesa, foi uma promessa para o cidadão, né? Cidadão também sendo um conceito novo. Mas, muito cedo, os cidadãos descobriram que existia uma tensão, uma promessa não cumprida, entre aquela promessa e a realidade diária. E precisamente esta tensão, esta contradição, este não cumprimento da promessa, dava uma nova posição, uma nova função social à cultura, generalmente, especificamente à literatura. E aquela função foi, em primeiro lugar, de compensação. A literatura oferecia ao leitor cidadão o que a promessa não mantida não oferecia, né? Isto era compensação. A literatura também funcionou como mediatização no sentido de tentar de convencer os cidadãos
que a tensão, em realidade, não era tão grande. E, finalmente, também se usou literatura desde o princípio do século XIX para ilustrar aquela imagem normativa da sociedade. Eu acho que foi a base destas duas funções, segurando o funcionamento da literatura como compensação, pedagogia da literatura, mas também extrair motivos literários para ilustrar uma sociedade ideal que se institucionalizou por primeira vez nos anos 10 do século XIX, na Universidade de Marburgo, na Alemanha, universidade tradicionalmente muito boa, hoje mais bem chata, ao norte de Frankfurt, 30 quilômetros, na Universidade de Marburgo, 2 cátedras de literatura alemã. É interessante no momento quando a Alemanha, como instituição política, não existia. Né? A Alemanha só começou a existir em 1871, mas já existia isto. Né? Então, para fazer aquela pedagogia da literatura, é interessante que um dos 2 primeiros catedráticos titulares foi um dos 2 irmãos Grimm. Vocês sabem que as lendas são resultado de uma pesquisa, né? Uma pesquisa pré-acadêmica. Mas o irmão Wilhelm Grimm, o irmão mais grande, foi um dos 2 primeiros titulares. Né? Era fazer aquela pedagogia de literatura, usar literatura para ilustrar a imagem idealizada da sociedade. Fica claro isto? Talvez vocês acham que estou errando, talvez, mas compreendem o que estou dizendo. Tudo bem. Então, o que eu acho interessante é que, desde o início, existiam 2 padrões diferentes da crítica literária. Estou ainda falando crítica literária. Né? Nos países que estão saindo de uma revolução burguesa bem-sucedida, sobretudo Inglaterra e França, se usava qualquer literatura de qualquer nação e de qualquer passado para ilustrar aquela imagem ideal da literatura. O fundador institucional da crítica literária na Inglaterra, o Matthew Arnold, foi ex-professor de 2º grau, né? Pedagogo, e logo fundador da crítica literária na Universidade de Oxford. E ele falou, estou citando, a gente usa literatura de qualquer idade e qualquer nação para ilustrar o que é uma boa sociedade, para ilustrar o que é uma boa moralidade. Ao contrário, naqueles países que não tinham uma revolução burguesa bem-sucedida, como na Alemanha, sobretudo, mas também a Espanha, a Itália, para ter uma imagem ideal da sociedade, se tinha que voltar ao passado. E isto precisamente é o que a gente chama de romantismo. Né? Os irmãos Grimm voltaram ao passado alemão para ter uma imagem normativa para uma Alemanha de futuro. Agora, aquela volta ao passado cria condições diferentes de pesquisa. Né? Alguém que tem projeto de ler textos alemães do século X deve saber filologia para reconstruir textos, para fazer edições, deve ser capaz de ler aquela linguagem, deve ser capaz de uma imersão histórica naquele mundo do século X, do século XII. Isto explica porque na tradição alemã, desde o início, se falava da ciência literária. Quando até hoje, em inglês, falando da ciência literatura, seria um oxímoron. Né? Se fala da crítica literária, literary criticism. Fica claro? Então, são 2 padrões. Mas, já, isto seria outro tema bastante interessante para desenvolver, aquele contraste na tradição. Em todo caso, os 2 padrões tinham a sua idade de glória, sem dúvida nenhuma, no século XIX, onde, na sociedade burguesa do século XIX, gradualmente substituindo a religião por a cultura como horizonte normativo. E se podemos dizer que durante o século XIX, nas nações europeias, existia aquela substituição ou não desaparecimento da religião por a cultura, né? Pense nas óperas de Richard Wagner, por exemplo. Né? Então, as disciplinas, como sobretudo a crítica literária, mas também a história de arte, a musicologia, eram uma quase teologia.
né? Quase teologia da cultura. Esse foi um momento grande, a idade de ouro, sem dúvida nenhuma, da crítica literária, né? O prestígio foi muito grande. Até a última década do século XIX, imagine um intelectual como Friedrich Nietzsche, quando dúvidas já apareceram se realmente a literatura era capaz de desenvolver uma imagem normativa de uma vida, uma imagem normativa como deveria ser a nação, né? Nietzsche não foi o único, só estou falando de uma figura emblemática daquele clima intelectual do final do século XIX. E, de repente, existiam perguntas novas que nunca tinham existido na Idade de Glória da crítica literária, como, por exemplo, qual é a função da crítica literária? Ou qual é o conceito de literatura que a gente está usando para se basear nele para ser uma disciplina? Ou qual seria a relação entre a história da literatura, a história do arte, a história econômica, política, etc., etc. E mais perguntas. Agora, neste momento de crise, aquelas novas perguntas eram precisamente o novo campo no interior da crítica literária, da teoria da literatura. É interessante, a primeira teoria da literatura que se chama de teoria de literatura é um grupo de russos jovens, né, ao redor do Roman Jakobson, em Santo Petersburgo nos anos 13 e 14, né, 3 anos antes da Revolução Soviética. Tem nada a ver com a União Soviética, mas é aquele momento histórico criticando a tradição russa de fazer uma história da literatura nacional. A gente tem que fazer de uma forma mais científica. Percebem? Porque estou falando que a teoria literária saiu com atraso de 100 anos da crítica literária como uma reação a uma crise. E talvez se poderia dizer que, desde então, paradoxalmente, a teoria literária, sempre tematizando a crise eterna da crítica literária, tem contribuído à sobrevivência. Fica claro? Né? Falando permanentemente de uma crise, você vai mantendo a instituição que está em crise. Né? Eu diria que realmente, fundamentalmente, a teoria literária tem aquele status paradoxal. Apenas vou mencionar brevemente o relapso da teoria literária, tanto no contexto soviético como no contexto nazista alemão. E acho o contexto nazista alemão muito pior que o contexto soviético, um relapso no padrão, no modelo do século XIX. Porque, para só mencionar o caso alemão, a nova tarefa da ciência literária alemã, desde 1933, foi de provar a superioridade racial dos ários baseando-se na literatura. Né? Existe uma obra absolutamente horrível, existem algumas bibliotecas, eu já estou falando do nazismo, né? Está chamando Adolf Hitler, né? Bom, existe um livro com contribuições de germanistas excelentes, uma obra coletânea provando a superioridade racial ária produzido para os oficiais da invasão da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, né? Da superioridade racial alemã baseando-se na literatura alemã. Este realmente é o pecado original da crítica literária, da teoria da literatura. Em reação disto, na metade do século XX, ao menos no contexto ocidental, existiu uma reconcentração sobre a textualidade. O que se chama, no contexto inglês, New Criticism, né? O que se chama na Suíça, na Alemanha, imanentismo da interpretação literária. Se concentrar exclusivamente a Afrânio Coutinho, no Brasil, daquele momento. O primeiro crítico literário no Brasil, que não é teoria de literatura. Né? Mas, e surpreendentemente, depois disto, eu daria uma obra iniciadora, impulsadora deste movimento de explosão de teoria da literatura, foi a obra do Claude Lévi-Strauss, de 1959, não foi a primeira obra dele, Antropologia Estrutural. Né?
antropologia estrutural. Isso já teve uma ressonância enorme na crítica literária, levou uma transformação da crítica literária, a teoria literária, e então já existia uma continuidade de viradas, de novos paradigmas, né? Seguido de um neomarxismo, neofreudianismo, sobretudo na América do Sul, né? País prometido do Dr. Freud, o Brasil e a Argentina, ainda mais, né? Sabe, né? As duas cidades mais psicoanalisadas do mundo são, nesta ordem, Buenos Aires e Rio de Janeiro, né? Acho muito interessante, ninguém sabe exatamente por que é assim. Mas depois disso, desconstrutivismo, né? Desde o ano grande do Derrida, 1966. Logo Foucault, seguido por uma volta mais rigorosa aos estudos da mídia. A gente tem intermedialidade como tema da teoria literária graças a isto. E isto levou finalmente àquele momento de pesquisas teóricas sobre identidades. Identidades na literatura, identidade de gênero, identidade, entre aspas, étnicas, culturais, identidades também, sobretudo no Brasil, sociais, né? E depois disto, nova continuação. Agora, quais são as conclusões que a gente pode dar esta história? Né? Estou falando ainda da história da teoria da literatura, daquela explosão. O que acho interessante, em primeiro lugar, é o feito que durante um breve meio século, eu diria desde mais ou menos 1960 até 1990, a teoria literária, campo pequeno, foi o palco, o teatro central das ciências humanas. Ninguém conseguia ter uma ressonância mundial, internacional, global, sem ter tido sucesso no palco, no teatro, da teoria da literatura, né? Foi o caso do Derrida. O Derrida não foi de literatura, o Derrida foi de filosofia, especialista em russo. Mas a ressonância internacional começa no departamento de literatura na Johns Hopkins University, nos Estados Unidos. Mesma coisa com Foucault. Eu diria que Foucault é um candidato para ser o historiador mais grande do século XIX, de 20, não 19. Mas o sucesso do Foucault, sociologicamente falando, institucionalmente falando, se está fundando na literatura, né? Mesma coisa com Claude Lévi-Strauss. É interessante. Interessante e difícil de explicar, mas existia aquele momento de apogeu, onde realmente aquele campo pequeno da teoria da literatura é central para as ciências humanas. Eu acho que isto também explica porque a gente tinha tendência na teoria literária de substituir progressivamente a concentração sobre o conceito de literatura. E a teoria literária nunca conseguiu propor um conceito de literatura tanto meta-histórica como transcultural, de substituir aquele conceito pelo conceito de cultura, né? As pessoas de minha geração, mas eu devo ser o mais velho naquele espaço de hoje, mas se lembra ainda quando tudo era de repente cultura, né? Estudos culturais. Agora já está desaparecendo, existe uma certa volta à literatura. Não está falando de pior ou melhor, mais interessante, né? Mas, sobretudo, e queria chegar a isto, a gente tem aquele momento de estagnação. Desde os anos 90. Desde os anos 90 já não houve mudança de paradigma, né? Depois das teorias de identidade, até agora não houve uma grande inovação na teoria de literatura. Qual seria a razão? Eu diria, talvez, tinha duas ou três interpretações. Em primeiro lugar, existia, naquele grande momento da teoria literária, uma assumida legitimidade de fazer a teoria literária por causa de um desejo de teoria. Um desejo de teoria. Era justamente suficientemente de dizer, eu gosto de fazer de teoria literária. Tudo bem, acho tudo bem, mas fora das ciências humanas, fora das nossas disciplinas, isso pareceu estranho.
E parece o mais estranho uma coisa como desconstrutivismo. Eu nunca tenho sido desconstrutivista, acho interessante, mas historicamente parece super estranho, né? Uma frase, como dizia, que não existe realidade fora do texto. A gente mais ou menos compreende o que queria dizer o Derrida, né? Mas se imagina o meu pai, que foi urólogo, URO, doutor Pichia, dizia para ele que não existe realidade fora um texto, é uma loucura absoluta, né? E também acho que isso é pior, que existia, no contexto das teorias de identidade, uma nova tendência problemática de usar literatura para ilustrar posições politicamente corretas, né? Não tem nada ilegítimo de ilustrar um ponto de vista feminista com uma cita de literatura, mas eu acho que está infraestimando a complexidade da literatura, está infraestimando o potencial intelectual de uma leitura tanto teórica como interpretativa, como hermenêutica de um texto literário. Então, eu acho que por causa disto que hoje em dia a teoria literária ainda existe, mas existe parada, existe quase naquele status de estagnação. Bom, já acabou a história? Quanto tempo tenho ainda, Grace? Nada? 20 minutos. 25 minutos, é demais. Não tenho nada que falar. Bom, então, gostaria de falar agora a parte intermediária da situação brasileira, né? Então, como aconteceu a situação brasileira? Agora, claro, desde a primeira articulação, Antônio Cândido teria dito formação de uma literatura nacional no Império Brasileiro, né? Alencar, por exemplo, né? Romances que realmente tentam de propor uma alegoria da nação emergente. Machado de Assis, muito cedo, um nível internacionalmente fantástico, né? Eu acho os 5 grandes romances do Machado não tem comparação mundialmente, né? Muito cedo, e ainda mais estranho como o Autor Mulato, fantástico, absolutamente fantástico. Mas também, logo, o modernismo brasileiro nos anos 20, independente, né? Logo, Guimarães Rosa, João Cabral, né? É realmente uma literatura bem gloriosa, bem importante na autoconsciência coletiva brasileira, mas não existia uma instituição acadêmica acompanhando isto, né? Sobretudo por falta de uma universidade, que não existia universidade. Interessante que existiam núcleos de discutir a literatura ao redor daquelas escolas de direito que existiam no Brasil. Mas o que é interessante como fato acadêmico é, na fundação da USP, nos anos 30, não houve no primeiro momento departamento de literatura. Né? Interessante. A USP iniciou uma tradição acadêmica de falar de literatura. Sem dúvida nenhuma, a USP tem a glória da origem da crítica literária brasileira, mas não no momento de fundação, né? Teve a antropologia, Lévi-Strauss, por exemplo, é interessante. E neste sentido, eu diria, talvez por casualidade, o primeiro professor brasileiro com uma certa reputação de crítico literário, né? Foi realmente o Afrânio Coutinho, né? Nos anos 40, anos 50, Afrânio Coutinho que sempre estou associando como estímulo, como o clima de Cosme Velho, né? Uma burguesia muito virtuosa, uma burguesia muito rica que se pode permitir de escolher a profissão de ser professor de literatura, né? E o próximo passo ainda não foi teoria de literatura, né? O próximo passo foi realmente na USP, agora já uma aproximação mais ou menos marxista, tipo Lukashiana, à tradição da literatura brasileira, né? É interessante que bastante cedo, né, idade do Joselino, anos 50, 60, na USP se articula o neomarxismo no Brasil, mas que ainda não nem quer ser nem é teoria da literatura. Eu diria que a teoria da literatura começa no Brasil
no momento da recepção do estruturalismo Levi-Strauss na literatura. Eu acho que o meu amigo Costa Lima é um dos primeiros, como muito novo, como muito jovem, fazendo isto. Ele era doutorando de Antônio Cândido, outro historiador de literatura, sem fazer a teoria. Né? O Cândido lançou aquela ideia historiográfica interessante de fazer pesquisa sobre a formação de literatura brasileira. Entre parênteses, interessante, uma proposta nunca cumprida no Brasil. Né? Ainda não existe aquele livro proposto do Antônio Cândido, da formação da literatura brasileira, da emergência da literatura brasileira, isso é uma coisa interessante. Mas teoria literária começa, eu acho, com a recepção do Levi-Strauss com o primeiro estruturalismo, né? Realmente naquele momento dos anos 60, anos 70. Então, acho interessante que alguns núcleos muito estritos, estou falando do Costa Lima porque estou muito familiarizado com a obra dele, ele também é um grande amigo, mas, por exemplo, a sua concentração, né, difícil de ler. Né? Se vocês não vão dizer nada, não, ele não é um grande escritor, é um grande pensador, né? Mas ler os livros de Costa Lima é difícil, né? Você com cada página fica contente, né? A página tem um peso de plomo, né? Cada página. Mas o pensamento dele é super importante. Existe um momento nos anos 70, nos anos 80, quando aquela reflexão do Costa Lima sobre o conceito de mímese, sobre o conceito de representação literária, sobre ficcionalidade, né? De ele e do seu grupo, sobretudo na PUC de Rio, estão internacionalmente lidas e traduzidas. Né? Interessante. Então, existe aquele momento muito produtivo na teoria literária brasileira. Eu diria que, internacionalmente, a glória da crítica literária brasileira é menos histórica, mas tem aquele breve momento de uma alta produtividade de teoria literária. Hoje em dia, e não sei se vai ser uma crítica bem-vinda, vou falar disto no final da palestra. Hoje em dia, acho que existe uma ameaça na crítica literária brasileira, na história literária brasileira, de uma paralisação por causa da correção política. Eu acho que hoje em dia existe uma praxis omnipresente com proibição de ficar criticada, de ilustrar coisas de superioridade de proletariado, de superioridade de literatura nordestina, estou falando assim por casualidade, ilustrando a literatura. Né? Uma volta, diria, ao início da crítica literária, sem consciência disto, de usar textos literários para ilustrações, para alegorias políticas. Né? E quando pessoalmente não tenho muito contra aquela correção política, tudo bem, né? Até às vezes concordo, às vezes não, mas intelectualmente, para falar agressivamente, não merece salários. Né? Não merece salários provar isto. Eu já sei que existe uma superioridade de X ou Y, feminismo mesma coisa, então vou escolher a literatura que vai ilustrar isto. Né? Tudo bem. Não, se um país for enormemente rico e sem alunos, seria tudo legítimo. Né? Mas, realmente, é um risco para o tempo dos alunos. Também não é o que eu acho deve ser as ciências humanas, é o que eu chamo pensamento com risco. Como se fala em inglês americano, to think outside the box. De propor pensamentos, argumentos, possibilidades, trajetórias que não se conseguem pensar na vida diária. Quando precisamente o que está fazendo aquela crítica politicamente correta é recuperar uma posição política que já existe, sobretudo no contexto do PT, mas não só no PT. Né? Já existe, então eu não compreendo porque a gente tem que repetir isto, enfatizar isto. É uma crítica direita demais, mas eu acho que existe um perigo, um risco de estagnação neste sentido, de uma continuidade de estagnação. Mas para não acabar como profeta pessimista, né, basicamente, eu sou muito pessimista visceralmente, mas não se percebe, né? Não se percebe não, né? Não. Tudo bom.
Eu vou passar já a última parte. Qual seria um futuro possível mais da teoria literária e não da crítica literária, geralmente falando? Agora vou começar com uma observação interessante, né? Quando antigamente, no terceiro quarto do século XX, se falava muito de mudanças de paradigma na teoria literária, né? Do paradigma neomarxista ao paradigma freudiano, paradigma desconstrutivista, etc., etc. Hoje, interessante, se fala mais modestamente de viradas, né? Turns. Por exemplo, virada espacial, né? Descobrimento do espaço na obra do Guimarães Rosa. É uma das viradas, uma virada filológica. E eu acho aquela virada filológica, concentração na literalidade do texto, não é realmente uma volta, um renascimento da filologia clássica. Não clássica no sentido da antiguidade grega, mas filologia do século XIX. Porque a filologia do século XIX foi uma filologia de edição de textos. Né? Produziu um texto crítico, uma edição crítica de Memorial de Aires, por exemplo, que é o meu texto preferido, o meu romance preferido de Machado de Assis. Né? Hoje em dia, aquela nova filologia, aquela atenção prestada à textualidade, à literalidade do texto, eu acho que tem uma motivação diferente. Eu chamaria aquela motivação de uma motivação estética. Quer dizer, extrair, perceber, descrever melhor os elementos que fazem o impacto estético do texto. Por exemplo, uma nova atenção à prosódia, quando se fala de poesia. Foi interessante, eu teve uma palestra de temática semelhante, mas não igual ontem, na UFPR, e a discussão foi toda concentrada sobre prosodia. Todo mundo queria falar disto. Né? É interessante, e por que aquela volta à estética? Talvez nem seja a volta, talvez seja a primeira vez na história da crítica literária, da teoria literária, que existe uma concentração sobre a estética neste sentido. Vou precisar 2 minutos para explicar, mas tem uma possibilidade de ser interessante. Eu diria que o que a gente chama de experiência estética é um fenômeno bem histórico. A palavra aistesis é uma palavra grega, que quer dizer percepção, né, no grego antigo. Mas não existia um conceito de estética, de experiência estética na antiguidade grega. Né? Quando só é suficiente ler Aristóteles, a poética, que não fala de experiência estética, né? Fala de moralidade, fala de estruturas de narrativa na tragédia, etc., etc. Fala da purificação da alma, mas estética não existe. Eu diria que estética, experiência estética, se começa a articular. É a primeira vez, o primeiro autor que usa o conceito estético, um mestrando alemão, o Baumgarten, nos anos 30 do século XVIII. Mas já existia na França, no século XVII, no último século XVII, uma forma de falar de un je ne sais quoi, eu não sei que coisa é, que também fazia alusão à experiência estética. E qual foi aquela experiência estética? Eu diria, desde o século onde dominava absolutamente o espírito, the mind, e não o corpo, não a sensualidade, então situações onde não se podia eliminar a sensualidade eram excepcionais. Recitação de uma poesia, isto, né? Porque recitação de uma poesia necessariamente tem semântica, mas ao mesmo tempo tem inevitavelmente efeitos prosódicos. Então chamamos isto de experiência estética. Mesma coisa uma pintura. Uma pintura, até pintura com conteúdo, tem semântica, tem representação. Mas a gente sabe muito bem que uma pintura do Rembrandt tem mais que semântica, tem mais que representação, é uma coisa diferente de uma fotografia. Né? Então, muito claro. Então, eu diria que hoje em dia, na nossa autorreferência dominante do último século XX, do primeiro século XXI, nas culturas ocidentais, existe
Por razões muito complicadas de explicar, mas existe uma volta, uma nova concentração à dimensão somática corporal na existência humana. Tanto na praxis diária, vou dar um exemplo. A primeira vez que esteve no Rio de Janeiro, com 18 anos, em 1966. Esteve num hotel que ainda existe em Copacabana, Ouro Preto, e olhando desde a minha janela, um domingo na manhã, houve uma só pessoa fazendo Cooper, fazendo jogging. Hoje em dia, um domingo em Copacabana, são 20 mil pessoas já às 6 horas da manhã. Né? Aquela preocupação, não só o esporte das mídias, mas aquela preocupação de fazer exercise, né? Uma coisa nova. Ao mesmo tempo, existe na reflexão filosófica, né? Na reflexão das ciências culturais, das ciências humanas, um sentimento experimental de reintegrar efeitos corporais. Né? Por exemplo, aquela prestação de atenção à prosodia. É exatamente isto. Então, eu acho que aquela nova concentração sobre literatura, não só hermeneuticamente, no sentido de interpretação e identificação do sentido, da mensagem, entre aspas, mas prestando mais atenção aos efeitos estéticos, uma coisa nova. Uma coisa que acho interessante, uma coisa em que participo. Eu, hoje em dia, quando dou aula de poesia, estou recitando muito mais do que costumava de fazer 10 anos atrás e nem falar de 20 anos atrás. Né? Então, isto é interessante, mas eu acho que tem pouco a ver com teoria da literatura. Agora, a gente poderia dizer ou que a teoria da literatura já acabou, né? Porque instituições têm uma certa duração e logo vão desaparecendo, e por que não? Mas fui numa visita por primeira vez na minha vida, em junho deste ano, à Nova Zelândia, já pensando na palestra para Uni Andrade, que de repente achei que isso poderia ser uma proposta, uma solução para o Brasil. E vou usar ainda 5 minutos para descrever aquela proposta quase utópica, que não existe no Brasil ainda, quase não existe, mas poderia existir no Brasil a base de aquela tradição de ter uma proximidade da antropologia e teoria literária. E o negócio é o seguinte: existe hoje em dia, na Nova Zelândia, se fala disto, um grande renascimento da cultura maori. A cultura maori é a cultura nativa da Nova Zelândia. Mais ou menos 30% da população da Nova Zelândia é muito pequena, são 4,5 milhões, são maori. Existe hoje em dia um renascimento quase oficial, não sei se você tem ouvido falar ou tem visto aquela primeira-ministra, uma mulher super interessante, tem 34 anos, é muito religiosa, mas não casou e já teve uma pequena criança recentemente. E estou mencionando porque ele fez um voto nacional sobre o nome da sua filha, e os 3 nomes propostos eram todos maori. E eu tenho a impressão que isto acontece sem correção política, não é uma obrigação, porque entre a cultura maori e a cultura dos colonizadores ingleses nunca existiu uma hierarquia. Nos anos 50 do século XIX, a coroa inglesa fazia simultaneamente contratos de dependência com os colonizadores ingleses e com as tribos, com as nações maori. E esta situação até hoje em dia, que não existe hierarquia. Basicamente, demograficamente, a situação econômica, etc., dos maori é ligeiramente pior, mas não existe também como reação cordialidade. Né? Existe realmente uma igualdade histórica, uma igualdade nacional. Renascimento, no sentido que a um momento só 20% da população maori falava maori. Hoje em dia, 30% da população inteira da Nova Zelândia fala maori. Existem 2 línguas nacionais oficiais. Né? Agora, não quero falar disso, é uma situação semelhante à Catalunha. Hoje em dia tem muito mais falantes de catalão, mais falantes nativos, do que costumava existir nos anos 50 e 60. Isso existe, interessante. Caso mais
impressionando o hebraico. Né? O hebraico não existia, era como o latim 100 anos atrás. Né? E hoje em dia, você vai viajando em Israel, é uma língua cotidiana completamente normal. Mas o que achei especificamente interessante num colóquio sobre presença em Auckland, a cidade mais grande, não a capital da Nova Zelândia, foi o seguinte: existem cátedras de filosofia maori. Agora, cátedras e titulares de filosofia maori é uma coisa estranha, porque não existe um discurso filosófico na cultura maori, não existe conceito de filosofia. O que existe na cultura maori até hoje em dia são grandes tradições orais, semelhantes a tradições nativas do território do Brasil. Que então é que está fazendo um filósofo maori? Que não é necessariamente um maori nativo, né? São especialistas na filosofia maori. Eles estão analisando textos literários, épica, poesia, liturgia maori, porque acham que estes textos têm uma epistemologia e, às vezes, uma ontologia que é filosoficamente interessante. Para dar um exemplo, naqueles textos literários maori tem inerente uma epistemologia em que paisagens, montanhas, rios, territórios têm agência. São sujeitos jurídicos. Né? E isto já desde 30 anos atrás tem tido uma influência sobre a legislação na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, uma montanha é um sujeito jurídico. Na Nova Zelândia está proibido vender território maori, território historicamente maori, não porque por uma razão econômica, ou marxista, não. Porque aquele território tem agência política, tem agência legal. Então, o que eu dizia é o seguinte: em vez de identificar aquelas epistemologias inerentes e as traduzir, adaptar à epistemologia ocidental dominante, né, o esforço da filosofia maori é precisamente enfatizar a diferença, a alteridade daquela proposta filosófica, e isso, precisamente, para mim, seria pensamento com risco, né? Pensamento outside the box. Então, o meu sono não dourado, mas o meu sono otimista, para não o renascimento da teoria literária no Brasil, mas um novo capítulo, seria um processo semelhante no Brasil. Em vez de fazer toda aquela eterna correção política, ilustração de posições já existentes, se concentrar sobre tradições culturais nativas no Brasil, sobretudo, talvez, mas não exclusivamente no norte do Brasil, para tentar de extrair epistemologias diferentes. E isto, então, seria o impacto político, uma ressonância virtual política interessante. Completamente ao contrário da estagnação e da paralisação da correção política. Então, não sei quanto tempo eu tenho ainda para viver, mas seria fantástico voltar um dia ao Brasil e ter um impulso de teoria literária junto com a antropologia nesse sentido. Muito obrigado pela sua atenção. Então, gostaria de abrir para perguntas da plateia antes do coffee break. Ok? Professor, obrigada pela sua palestra. Para mim foi muito interessante, porque é exatamente mais ou menos isso que eu estou estudando agora. Então, são mais ou menos duas questões. Primeiro, eu sei que o senhor é especialista em iluminismo. E eu estava recentemente relendo o livro do Roy Porter, que coloca o iluminismo em inglês, vamos dizer, como antecedendo o iluminismo francês, pensando aí no Voltaire, que foi a Inglaterra que escreve as cartas inglesas.
E a segunda parte, isso tem a ver com a segunda parte da pergunta, a crítica literária, vamos dizer, na Inglaterra, nascendo muito em resposta à vida do Voltaire, à Revolução Gloriosa de 1688, e aí a gente pensando, então, por exemplo, nas edições de Shakespeare, no Samuel Johnson, como já se colocando como, vamos dizer, um escritor profissional, e o mundo todo dos comentários nas edições, e aí aquilo tudo chegando no final do século com a emergência da crítica de personagens do romantismo. Mas até antes do Schlegel, até mesmo antes do Schlegel falar de personagem, já Johnson e outros na Inglaterra estavam falando disso. Então, como é que o senhor vê essa coisa da crítica na Inglaterra, assim, um pouco antes e ligada à questão do Shakespeare e do teatro? Um pouco antes, tudo bem, né? Que a primeira revolução burguesa na Inglaterra, não tenho dúvida nenhuma, né? A segunda nos Estados Unidos, né? Coisa que não se gosta de falar no Brasil, mas é assim. Eu diria que, já como uma resposta mais conceitual, quanto à crítica literária, eu não mencionei porque me estava concentrando sobre a história institucional da crítica literária acadêmica, né? Mas, desde o momento que está emergindo o espaço público, no sentido do livro de Habermas, espaço público, né? Öffentlichkeit em alemão, desde aquele momento existe já uma praxis de crítica literária, né? Até se tem falado, uma das teses do livro clássico do Habermas, que realmente a concentração não na política, mas na literatura foi o primeiro médium, né? A primeira preocupação que fundava a emergência do espaço público. Nesse sentido, você tem completamente razão de dizer que antes da emergência da instituição da crítica literária, como eu falei, né, já sempre existia no espaço público, segundo vai emergindo no século XVIII, uma praxis de crítica literária. O que é interessante, ela é muito mais crítica no sentido de julgamento, né? Quando o Kant, na crítica do julgamento, na crítica da força do julgamento, está descrevendo o julgamento estético, né, se está referindo a uma praxe que já existia, né? Um cara como Lessing na Alemanha, como Dr. Johnson na Inglaterra, como Diderot na sua crítica de arte. Julgamento no sentido que você, sem ter critérios quantitativos e qualitativos objetivos, é capaz de fazer um julgamento que pode ser pior ou melhor. Né? Nesse sentido, você tem completamente razão, primeiramente da prioridade cronológica da Inglaterra, mas também de uma fase, de uma praxis existente no espaço público que vai precedendo realmente a fundação, já a base de institutos, de cátedras, de titulares, de uma crítica literária acadêmica institucional. Muito obrigado. Costumava falar de tudo. Mais perguntas? Professor, um breve comentário à sua conferência, que foi tão abrangente que tornou difícil a gente fazer um comentário. Então, eu vou me permitir a falar de uma experiência que é quase pessoal, mas que me leva ao seu cauteloso otimismo. Então, eu vou me permitir pensar se nós não estamos num movimento cíclico em que, não é, partindo da crítica literária, depois a teoria. O senhor fala numa estagnação, com razão, creio eu, não é? Mas eu penso assim, essa estagnação não seria um momento em que nós estamos ruminando tudo aquilo que aconteceu e que nós estamos às vésperas, talvez, né, meu cauteloso otimismo junto com o seu, de um renascimento, tanto no sentido da crítica literária como da teoria.
No sentido da crítica, concordando com muito que o senhor falou sobre essa tendência política, né, de fazer política em função de literatura, ou o contrário, nesse sentido, nós estaríamos recuperando aquilo que nos foi proibido durante algum tempo, que é fazer julgamento de valor, voltar ao estético. Eu estou com esperança que isso está renascendo. Então, como está renascendo um novo realismo, que está nos permitindo falar da vida e não do jogo de significantes, daquelas coisas complicadíssimas, né? Então, dentro desse pensamento cíclico, que eu modestamente estou puxando para mim, pensando que houve um momento da teoria, não, da crítica literária, depois da teoria que estagnou, e agora eu me permitindo pensar se nós não estamos num momento de gestão de tudo isso para um novo renascimento. E no Brasil, também tomando uma carona no que o senhor falou, a respeito de, por exemplo, ir ao Nordeste, eu pensei num escritor como Ariano Suassuna, que não é nem de longe um teórico, mas cuja obra contém sementes, né, de uma teoria muito importante, tipicamente brasileira, né, tal como a obra de Machado de Assis teve sementes críticas muito importantes sobre a criação de uma literatura nacional, né? Como o senhor disse, não chegou ao fim, mas teve um belo princípio, né? Então, só esse breve comentário que eu queria fazer, que eu formulei a minha teoria crítica para meu próprio uso. Muito obrigado, aquele comentário maravilhoso, realmente muito obrigado. Eu quero sublinhar uma coisa que concordo absolutamente, e uma volta, entre aspas, ousadia de fazer julgamentos de valor, né? Se um professor de literatura, teoria literária, não tem, para falar feministicamente, os ovários, né, para não dizer outra coisa, de fazer julgamentos de valor, o que vai ser a competência dele? Julgamentos de valor em plena consciência kantiana da impossibilidade de objetivar. Mas todo mundo sabe, né, o conceito antigo do século XVII foi gosto. Je ne sais quoi. Todo mundo sabe que existem pessoas que têm melhor julgamento, né? Que vestem melhor, que tem não porque se podem permitir comprar roupa mais cara, não, que tem melhor gosto. Mesma coisa. Se um professor de literatura não é capaz de fazer isto, uma perda enorme, né? Perda enorme, outro sacrifício no altar da correção política, né? Em segundo lugar, eu concordo perfeitamente com aquela coisa de não falar de estagnação, mas dizer que a gente precisa de uma ruminação. Mas estou pensando no perigo de que aquela estagnação, sob o impacto da correção política... Bastante viável nesse país, particularmente. Mais que em outros países. Mais que no Chile, por exemplo, para falar de outro país sul-americano que conheço bem. Que esta estagnação vai acabar sendo parálise. E é por causa disto que estou propondo, não sei se ninguém dos jovens aqui acha interessante, fazer uma coisa como aquela coisa na Nova Zelândia que achei completamente interessante. Né? Não interessante... Condescendentemente, diz, a cultura maori também muito bem. Né? Existe também uma condescendência enorme na correção política. Né? Os proletários também são bem, também sabem pensar. Não. Mas de ver de repente, por exemplo, para mim, que a epistemologia implícita e inerente da cultura maori e provavelmente, infelizmente, uma filosofia de presença muito melhor que a minha. Mas realmente, né, foi a primeira vez que uma palestra fantástico, absolutamente fantástico. E fazer um impulso, né, um renascimento, quase uma coisa cardíaca, de reativar, é importante. Né? Eu acho que para a nossa geração é muito bem ruminar. Mas se eu tiver 25, 30 anos, eu não gostaria de ruminar tanto. Concorda? Mas as duas coisas podem coexistir muito bem. Obrigado, professor, pela palestra. Eu gostaria só de... eu fiquei curioso sobre essa perspectiva na Nova Zelândia
E se se observa algo parecido, por exemplo, nos Estados Unidos, com as culturas indígenas de lá. E aqui no Brasil, eu acredito que tem um antropólogo, que é o Eduardo Vieira de Castro, que trabalha com a ideia de perspectivismo dos povos amazônicos. Talvez será que ele não poderia ser esse novo início, né, esse novo pensamento sobre a relação do nosso país com os povos indígenas, e a memória, né, que é a ideia de ter os povos indígenas, eles veem a floresta, os animais, todos como uma relação de respeito bem próxima. Obrigado. Duas reações, né, que infelizmente nos Estados Unidos não existe aquela concentração sobre a cultura nativa, é uma coisa que talvez com uma mal consciência nacional nunca se tenha feito, infelizmente, mas sou cidadão americano, sou quase neopatriota americano, mas infelizmente isso não existe. Né? Existe a Nova Zelândia, por exemplo, tampouco quero glorificar a Nova Zelândia, mas eu fiquei fascinado com fascínio. O que quero dizer é o seguinte, já tenho desenvolvido nas últimas 2 horas um certo sentimento, uma certa intuição para vocês como público. Né? Falamos assim, por exemplo, um jovem partidário do PT, tudo bem, não é democracia, tudo bem. Se ele quer um impulso intelectual, né, participar naquela pesquisa antropológica, né, até ecologistas se interessam, mas ecologista não. Isto seria um impulso político, para falar assim, se este binarismo ainda funciona, de esquerda positivo, que eu achei interessante. Quando reciclar porque a bendita Dilma falava, né, por exemplo, e ilustrar com exemplos literários. Tudo bem, eu não tenho nada em conta, mas isto é realmente uma perda de tempo, uma perda de finanças e uma perda de juventude. Então, eu não estou falando que isso, aquela coisa que estava ilustrando com Nova Zelândia, ser uma proposta da esquerda, mas isso seria precisamente um ponto de vista. Assim, né? Por isso eu acho interessante, e claro, eu deveria ter dito que isso existe já na antropologia no Brasil, isoladamente. Mas lá, eu acho, como a tradição da teoria literária, como a tradição da análise literária, a gente talvez poderia contribuir uma certa competência, uma certa tradição, mas um certo legado de praxis analítico e interpretativo bastante importante para a antropologia. Nesse sentido, em vez de reciclar a ilustração de posições políticas merecidas, legítimas ou não, mas bem conhecidas já. Tá bom? Não, tá bom, mas a gente concorda. Então, estamos aí com um pouco de atraso na programação. Vocês podem conversar com o professor. Imagine, não, de forma alguma. A palestra foi excelente, nós todos agradecemos a fala magistral do professor Gumbrecht, é uma grande oportunidade para nós tê-lo aqui, uma grande alegria poder ouvir o que o professor Gumbrecht falou conosco e damos início agora ao nosso intervalo e voltaremos com a palestra do professor José Roberto Ochea. Muito agradecido.